depois, quando Jesus vai a Jerusalém pela última vez, quando ele vai de fato, ele não levou ela ao monte da transfiguração, que a consolaria profundamente, não é? Não, ela fica incógnita. No coração dela isso seria muito bom, para os apóstolos não valeu quase nada também, porque eles abandonaram Jesus. Essa traição dos apóstolos na paixão é outra espada que atravessa, não é? A traição de Judas vai ser outra espada que atravessa, porque ela amava os apóstolos. A covardia de cada apóstolo no Calvário, deixando-a sozinha com João. Segundo o filme do Christian Bale, é ela que puxa João e diz: João, ao menos tu fica comigo. Né? O resto foge tudo. Pedro, que nega Jesus 3 vezes e vai encontrar, se calhar, no colo dela o local ideal para chorar, o seu arrependimento. Então Nossa Senhora começa a ver depois toda aquela ela não se deixa convencer pela entrada no Domingo de Ramos, não. Ela começa a ver que a coisa está piorando mesmo. Jesus, na segunda-feira, vai ter que fugir para Efraim, que é ali perto, porque estavam a tentar matá-lo, queriam matá-lo. O ambiente estava pesado, ela sentia isso. Quando ela ia a Betânia, a morte de Lázaro, que era seu amigo também, Jesus ressuscita lá. Mas a partir da ressurreição de Lázaro, ao invés das pessoas se convencerem, com mais raiva ficaram. Então que Nossa Senhora aprendia e as notícias chegavam, circulavam entre os membros de Jesus, né, os amigos de Jesus. E então vai acontecer aquilo que a gente vê, não é? Que ela esteve na última ceia, não sabemos. Provavelmente não terá estado. Esse filme do Christian Bale não mostra ela no filme, na ceia. A Catarina Emmerich diz que sim. São opiniões. Esteja ou não esteja, provavelmente não estaria, porque o papel da mulher era servir à mesa, não era estar na mesa. Seja como for, ela repara que Jesus está ali a fazer algo de muito importante, que não era apenas uma ceia de Páscoa. Ele poderá ter-lhe confidenciado a ela que seria o fim, para prepará-la. E é muito bonito que no filme ele tem uma conversa com ela e diz assim: mãe, por favor, não perca a fé, a partir do que tu vais ver agora. Ele tem uma conversa antes da Santa Ceia, entende? E então não sabemos, mas é possível. Há coisas que o Evangelho não conta, porque para que a nossa imaginação também circule um pouco, que é aquilo que vocês querem falar sobre a curiosidade. Para isso que serve o cinema, né? Ele completa, e os livros apócrifos vieram exatamente para completar esses buracos de curiosidade. Então Nossa Senhora vai, o primeiro momento em que ela vai ter a certeza que alguma coisa da espada estava acontecendo mesmo, embora tenha tido várias especadelas ao longo de toda a sua vida, dos 30 anos últimos, é o julgamento. Quando ele é preso, vai ser julgado, ela vê que depois dele ter curado, ter feito tantas maravilhas, foi delegado a Barrabás. Barrabás é escolhido, que era um ladrão, um revoltoso, zelota, e ele não. E Jesus é condenado à morte, e depois não é uma morte qualquer, era a morte ignominiosa da cruz. Isso para ela então foi a morte de um marginal, de um delinquente, da pior pessoa que podia haver, porque era a morte reservada para os maiores vigaristas e marginais do Império Romano. Então, é uma morte de cruz, e depois, como se não bastasse, é uma morte precedida por muita crueldade, que é a flagelação. Segundo Catarina Emmerich, ela assiste, né? Depois vai limpar o sangue, porque a mulher de Pilatos dá-lhe uns lençóis para ela limpar o sangue, aparece no filme de Mel Gibson. Depois, e Catarina Emmerich fala disso, e depois ela vai, a coroação de espinhos, ela vai vê-lo coroado já, espinhos, ignominiado, gozado. Aquelas aclamações do domingo anterior de Ramos se transformaram em precações, em coisas contra Jesus. Isso vai apunhalando o coração dela cada vez mais, porque é a mãe que está vendo o filho naquela situação. Ela gostaria de pegar nele e fugir com ele de novo para o Egito. E não pode, está presa ali, porque ele tem que se entregar, ele tem que morrer, ele quer morrer, ele sente necessidade que o pai lhe pede essa morte. Ele tem que derramar o sangue dele, para o sacrifício ser completo. Para isso é que ele encarnou, para isso é que usou Maria. Foi para morrer, para ser sacrificado.
E ela vai assumir isso, ela vai entender que ali está o Cordeiro de Deus, não é? Que o próprio João Batista já tinha chamado Cordeiro de Deus. E outro sofrimento foi a morte de João Batista, não é? Que era o sobrinho dela, não é? E o sofrimento todo da pobre da Isabel na sua velhice. Tá vendo? Nossa Senhora tem muitas experiências de dor que a colocam no grau do sofrimento de qualquer mulher do mundo, não é? E depois então ela vai acompanhar, então aí sim ela vai acompanhar não só o julgamento público, como ela vai também acompanhá-lo a caminho do Calvário. E é nesse momento que se registra o famoso encontro dela com ele, que está magistralmente feito no filme de Mel Gibson, das cenas mais belas que o cinema produziu, mas que sem dúvida nenhuma não deixa de ser uma coisa muito dolorosa, porque ela vai ver um filho desfigurado com uma cruz em cima, sabendo que era inocente, que é filho de Deus, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo tudo era necessário para salvar a humanidade, não é? E é muito bonito no filme de Mel Gibson que ele vai dizer: vê, mãe, como eu renovo todas as coisas. Entendo para ela. Portanto, ela tem que assumir aquilo, ou seja, ela aí entra na vocação dela. Por que ela veio ao mundo? Para que Nossa Senhora veio ao mundo? Para esse momento. Ela tinha que dar esse corpo e ela tinha que ser testemunha privilegiada desse sacrifício. Ela tinha que ser aquela que oferece o Cordeiro. Ela tinha que ser um novo Abraão, Jesus o novo Isaac. Ela não vai sacrificar, mas o Cordeiro é dela. O Cordeiro é ela, não é? Então é quando todo o mistério da cruz, em que realmente, fisicamente, a espada atravessa o coração dela, quando os pregos atravessam o corpo de Jesus e a lança, sobretudo, apesar de morto, lhe atravessa o peito. Aí sim se consuma para ele e para ela todo o projeto de Deus, no meio de um terrível sofrimento, em que a única coisa que o evangelista diz é que ela estava de pé dentro da cruz. Arrasada, mas de pé. O que significava de pé? Firme no cumprimento da vontade de Deus. Dois corações, o dela e o de Jesus, e uma só vontade, a do Pai. E os dois disseram sim em uníssono, no meio de um grande sofrimento. Ele derramando sangue, ela derramando lágrimas. Então é quando realmente ela vai experimentar o que é a piedade, ou seja, piedade significa a virtude pela qual os pais e os filhos se amam. Piedade não é rezar bem, piedoso, não. Piedade a piedade é a virtude que regula a relação entre os pais e os filhos, sabia? Quando tu respeita o teu pai, tu és piedosa. Quando rezas, és piedosa por quê? Porque estás falando com o Pai Eterno, com a Mãe do Céu. Isso é piedade. Piedade regula a relação entre os pais e os filhos. Por isso, quando Nossa Senhora o recebe morto nos braços dela, ela é a Senhora da Piedade. Ela vai receber Jesus nos braços dela com o mesmo amor que recebeu no dia de Natal, na noite de Natal, mas com uma dor consumada, amadurecida por tanto sofrimento de tantos anos, mas plenamente consciente da missão dela. E ela vai levar essa missão até o fim, porque quando todos duvidarem, ela estará de pé, porque o evangelista diz claramente, estavam todos cheios de medo no cenáculo e Maria rezava com eles.